Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Glória a Deus. Nós já estamos ao vivo, junto com os nossos amados e irmãos de casa, nessa transmissão, e bendito seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Eu vou pedir agora que todos se coloquem de pé. Por favor, vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração pedindo a inspiração de Deus, a instrução de Deus. Tem uma coisa que nós devemos sempre ter em nossa mente: nós somos guiados pelo Espírito Santo. Todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem sobre si e é derramado sobre ele o Espírito Santo. E o Espírito Santo habitando no nosso coração não é somente uma ideia de uma energia, mas é a pessoa de Deus habitando dentro de nós. Então é Deus dentro de nós. Sabendo disso, que é o próprio Deus habitando dentro de nós, Ele intercede, Ele nos ensina, Ele nos direciona e Ele nos inspira. Então até a nossa própria adoração é uma inspiração dEle no nosso interior, para que exaltemos ao nosso Deus. Então eu peço que você faça isso. Adore ao Senhor, inspirado pelo o Espírito Santo que habita no teu coração. Então preste ao Senhor o culto, a devoção, a adoração. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nesta noite nos encontramos neste lugar, um lugar, ó Deus, que é reservado como culto, como local de culto, local de encontro contigo, onde nos reunimos uns com os outros aqui para bendizer o teu nome, para cultuar a ti e louvar ao teu nome. Em nome de Jesus Cristo, assim queremos fazer nessa noite.
Que o Senhor receba as palavras, os gestos, as ações, tudo que irá ser feito aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor receba como louvor e adoração, no nome de Jesus Cristo. E assim inspire também o nosso coração, para que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, para falar do Teu amor, da Tua graça, a esses Teus filhos que aqui já estão, bem como aqueles que estão em casa. Que o Senhor possa falar no coração e que possamos ser instrumentos para essa revelação de Ti. Eu me coloco debaixo das Tuas mãos, dependente completamente da Tua graça, do Teu favor. Seja conosco, Senhor, nessa noite. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Muito bem, amados, como nós que queremos prestar ao Senhor um culto, uma devoção, os irmãos podem sentar e vamos cantar essa canção, ainda que sentados. Vamos cantar essa canção do Cântico de Adoração, a canção de número 60. Olha, tem alguns cânticos de adoração aqui. Deixa eu pegar aqui. Se você desejar acompanhar, por favor, Vereni. Eu sei que eu estou fora do enquadramento da câmera, mas olha, tem Cântico de Adoração, a canção de número 60. Ela é uma canção que expressa a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa certeza de que breve vem o grande dia. Vamos cantar essa canção? Por favor, André. Cante comigo. Breve vem o grande dia em que as lutas fidarão. Os males e agonia deste mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Ao canto
Vamos juntos? 12.000 do Senhor. Oh, aleluia! Bendito seja Ele. Que bom cantar essa canção que expressa a nossa adoração, o nosso louvor e, sobretudo, a nossa esperança. Gosto muito de dizer: cessará no céu o pranto. Olha, eu não sei você, mas eu guardo no meu coração, de forma gloriosa, como um presente maravilhoso que Deus me deu no meu coração, de que um dia, este dia vai chegar. Eu guardo isso no meu coração. Que você possa bendizer ao Senhor por essa bendita esperança, no nome de Jesus. Queria passar aqui para o meu querido pastor João, que estará compartilhando da palavra. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no Salmo de número 34. Salmo 34. Se os irmãos puderem abrir também a palavra, por favor. Um salmo de Davi. Louvado seja Deus. Salmo 34. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos ao seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Apenas até aqui, meus irmãos, para nós ganharmos tempo. Que salmo maravilhoso, que texto lindo esse texto, em que o salmista, que tudo indica, Davi, ele vai fazer essa declaração no seu coração, no seu íntimo, na sua alma, dizendo que ele vai, meus irmãos, louvar ao Senhor em todo o tempo, que ele vai louvar o Senhor continuamente, que ele vai exaltar ao Senhor para sempre, por toda a sua existência. Por toda a eternidade o seu louvor estará na minha boca, Davi vai dizer. A minha alma se gloriará no Senhor, terá o seu prazer no Senhor. E Davi vai fazer esse convite no versículo 3, olha: engrandecei ao Senhor comigo. E este mesmo convite, meus irmãos, é um convite que precisa, e eu creio nessa noite que está no coração de cada um de nós. Eu tenho certeza que todos nós podemos sair por essas ruas e dizer para as pessoas: engrandecei ao Senhor comigo, exaltem ao nome do Senhor comigo, porque eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é este Deus. E Davi, ele vai expressar no versículo 4, aquilo que na minha visão é uma visão muito superficial, claro, apenas para a gente meditar aqui um pouquinho nesse salmo. Davi vai dizer no versículo 4, olha: eu busquei ao Senhor e ele me respondeu, e ele me livrou de todos os meus temores. Davi está dizendo: olha, busquem ao Senhor comigo, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Busquem ao Senhor comigo, porque eu tenho uma experiência com este Deus. E nessa noite, meus irmãos, meus queridos, você que nos assiste também, você que está nos assistindo em outro momento, eu quero deixar para nós essa meditação, que nós possamos dizer esta mesma frase: busquem ao Senhor, exaltem ao Senhor, louvem ao Senhor, engrandeçam ao Senhor. Mas por que eu tenho que engrandecer o Senhor, João, pastor João? Porque quando eu busquei o Senhor, Ele me livrou de todos os meus temores. Eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu posso testemunhar sobre esse Deus, eu sei quem este Deus é, e pode confiar em mim, vale a pena louvar o nome do meu Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos nesse momento. Se você tem um motivo para agradecer a Deus, eu quero te convidar a trazer esse motivo de agradecimento, de gratidão
ao teu coração nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero te exaltar nessa noite, eu quero continuar te exaltando e te engrandecendo, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nós podemos dizer que nós vamos louvar ao Senhor continuamente. E eu posso dizer isso, Senhor, porque eu tenho experiências com o Senhor, eu tenho tido experiências com o Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu conheço a Tua graça e a Tua misericórdia, eu conheço o Teu amor por mim, e eu posso dizer, Senhor, que vale a pena buscar a Tua face, vale a pena exaltar ao Senhor, vale a pena glorificar ao Teu nome. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, dá-nos sempre um coração grato ao Senhor, para que nós possamos sempre exaltar ao Teu nome, em nome de Jesus. Deus, eu te peço e eu te agradeço, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de cantar uma outra canção, que é uma oração também, né? É uma oração, uma canção que fala a respeito da expressão de confiar em Deus, de orar. Hoje é noite de buscar a presença do Senhor através das canções, das palavras, da corrente que iremos fazer aqui, da campanha, da oração do clamor que estaremos fazendo aqui. Mas também é bom louvar ao Senhor através de canções como essa oração. Vamos cantar ao Senhor Jesus. Você conhece um pouco dessa canção? Através da minha oração eu me achego na sua presença. Você conhece, não conhece? Então cante assim, ó. Cante comigo. Através da minha oração me achego em tua presença. Vou tocar em teu coração e receber a recompensa. Cada lágrima que cai dos meus olhos vai regar a minha esperança. Vou pedir sem duvidar, o meu Deus não vai negar. Confiando na palavra, eu sei, Deus me responderá. Vou orar, vou clamar, e o Senhor me responderá. Acontecer. Bendito seja o Senhor. Hoje é noite de clamar mesmo. Então vamos buscar ao Senhor em oração, porque Ele nos deu esse presente, a oração. Vamos cantar mais uma vez. Através, diga assim, ó. Através da minha oração me achego em tua presença. Vou tocar em teu coração e receber a recompensa. Cada lágrima que cai dos meus olhos vai regar a minha
esperança. Vou pedir sem duvidar, o meu Deus não vai negar. Confiando na palavra, eu sei, Deus me responderá. Vou orar, vou clamar, e o Senhor me responderá. Vou orar, vou clamar, e o Senhor me responderá. Eu vou pedir com fé e alcançar a promessa. Eu vou pedir com fé e o Senhor me ouvirá. Eu vou pedir com fé ao Deus do impossível, e o impossível vai acontecer. Eu vou pedir com fé e alcançar a promessa. Eu vou pedir com fé e o Senhor me ouvirá. Eu vou pedir com fé ao Deus do impossível, e o impossível vai acontecer. Vai acontecer. Bendito seja o Senhor, porque podemos clamar ao Deus do impossível através da nossa adoração, da nossa oração a Ele. Clame ao Senhor, que Ele te ouve, meu amado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Minha querida Vereni, que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus para a igreja, para os meus irmãos que estão em casa. O presbítero André pode continuar esse mesmo louvor. Sabe por quê que eu pedi o presbítero André para continuar? Porque você crê que o Senhor pode fazer o impossível nesta noite? Você crê que pessoas podem ter suas saúde restauradas? Você crê que o cego pode voltar a enxergar? Você crê que o aleijado, que não tem como andar mais, ele pode levantar sem auxílio de nada, sozinho, com as suas próprias pernas? Você crê nisso? Então dê um glória a Deus bem alto. Amém? Você que está em casa também, dê um glória a Deus bem alto. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha que palavra maravilhosa para os nossos corações. Eu creio que o impossível pode acontecer nesta noite, porque eu quero te convidar nesse momento a você trazer à sua memória uma pessoa querida, uma pessoa que você ama, e no momento que estamos vivendo tem de montão, e essa pessoa está mal, está doente, está enferma. Feche teus olhos, traga na tua memória essa pessoa. Talvez é um parente, talvez uma pessoa muito próxima, né, da família. Traga essa pessoa agora. Você que está em casa também, traga essa pessoa para a tua memória, para o teu coração, e creia que Deus pode fazer. Às vezes para a gente, com certeza para a gente é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. E eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e hoje Ele pode fazer esse milagre. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua gloriosa presença, Senhor, estamos. Estamos aqui, Senhor, lembrando de pessoas que amamos, lembrando, Senhor, de pessoas que estão enfermas em hospitais. Por isso clamamos a Ti, Senhor, nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, pedimos a Ti a cura, porque nós cremos que o Senhor curava no passado, nós cremos que o Senhor cura hoje, agora, nesse momento,
E nós cremos que o Senhor continuará curando pessoas, salvando vidas. Pai, nós cremos em Ti, Senhor. Temos a total convicção de que o Senhor sempre foi o nosso Deus, é o nosso Deus e sempre será o nosso Deus, Pai. Em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, nesta noite. Que haja cura de alma, cura de mente, cura física. Em nome de Jesus. Cura por essa pandemia tão terrível que assola o nosso mundo. Ó Deus, nós cremos em Ti e entregamos todas essas pessoas agora em Tuas mãos, Senhor. Visita, ó Pai, os hospitais nesse momento, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo toque em cada doente, em cada enfermo. Ó Pai, em nome de Jesus. Porque nós cremos no impossível, ó Pai. Nós cremos em Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus. Toque nos corações, Senhor, para que haja cura, ó Pai, nesta noite. Essa é a nossa oração, é o nosso clamor, é o clamor da Tua igreja, Pai. É o clamor da primeira igreja metodista wesleyana de Jardim Primavera. Nós cremos em Ti. Essa igreja é Tua, essa igreja pertence a Ti, Pai. E ela está aqui, Senhor, firmada, porque ela crê em Ti. Porque ela crê na Tua unção, ela crê no Teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus, nós, Senhor, Te adoramos e cremos, Senhor, sempre no Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você crê que o impossível vai acontecer, aplauda o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar aqui meu querido Renato Stenkoff. É um dos membros que tem um sobrenome, né, mais bonito, né? Stenkoff. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Nossa alegria de estar novamente aqui para trazer a palavra de Deus, falar um pouquinho com vocês da oferta. Por muito tempo eu não fiquei afastado, né? Mas deixei de estar aqui, presente com vocês. E o louvor, a palavra da Vereni, nossa, foi diretamente no meu coração. Nós cremos que o impossível vai acontecer. Eu creio. Às vezes a gente pode questionar, a gente pode perguntar a Deus o porquê, mas Deus, Ele sabe. E no fim disso tudo, que é impossível para a gente, para Deus é possível. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 21. Palavra conhecida, muito conhecida, a oferta da viúva pobre. Amém? Diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem... Deixa eu botar o óculos que não vou enxergar. A oferta no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. Diz todo. Eu pergunto para você, nessa noite, o que é o seu tudo? O que é o seu todo? Às vezes a gente fala muito da oferta monetária, do valor monetário, que é essencial. A igreja precisa para cuidar da manutenção, pagar a luz, água, o zelador da igreja, ter as despesas da igreja. Mas eu quero falar com vocês algo um pouco maior. O seu todo, que é a sua vida, a nossa vida. Essa oferta é que o Senhor se importa mais, que é grandiosa para Ele, para nós. Como é que você tem ofertado o seu tempo no seu dia? Você tem lido a palavra, ofertar? Eu vou ofertar 10 minutos ao Senhor.
vou ler a palavra diariamente, vou orar com a minha família. Eu tenho esse costume com a minha filha, todos os dias, antes da gente deitar, antes da gente dormir, eu pego a minha filha e minha esposa e nós oramos ao Senhor. Ela já ora sozinha, tem 3 aninhos, já ora sozinha. A gente ensinou a ela a orar e ela ora. Então, eu quero falar para vocês, é isso, é ofertar o seu todo. Às vezes você pode estar sentado aí, a pessoa que está nos vendo pode falar, mas eu não tenho a oferta monetária para dar nesse momento. Eu não tenho R$2 para ofertar ao Senhor. Mas você tem algo mais valioso que a sua vida. Então você pode ofertar a sua vida ao Senhor. Eu estou desempregado. O impossível vai acontecer. É só crer. Creia. Acredite. Eu vim para cá hoje, o Valteno me fez esse convite para poder trazer a palavra de oferta, e eu vim, Senhor, né, a gente vem naquela aflição com o nosso dia a dia, das coisas que nós temos a fazer, dos nossos afazeres. Eu estou empreendendo, eu sou um empreendedor agora, tenho meu próprio negócio, então às vezes a gente fica preocupado sem saber o que a gente vai fazer, como é que vai acontecer, se vamos vender, se não vamos vender. Mas nós temos que acreditar que aquilo que é impossível para a gente, para Deus é possível. Pode não ser hoje, mas pode ser amanhã. Não é amanhã, é depois, mas vai acontecer. Amém? Vamos levantar, vamos ficar de pé. Você que tem a sua oferta, toma a sua oferta na sua mão. Se você não tem oferta, valor monetário, oferte a sua vida ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nesta hora, Senhor, nós glorificamos, exaltamos a Ti, rendemos graças somente a Ti, porque Tu és o único Deus a qual buscamos, a qual adoramos, a qual rendemos toda graça. Pai, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, sabendo que o impossível vai acontecer, sabendo que o Senhor que governa, que move, que muda a nossa vida. Abre porta de emprego para aquele que está desempregado. Nós sabemos que vivemos hoje num momento de pandemia, um momento difícil, um momento, Senhor, de desespero por muitas vezes, chefe do lar desempregado, mãe que é pai, que tem que cuidar da família, que não tem como levar o sustento, mas nós sabemos, Senhor, que o impossível pode acontecer na nossa vida, na vida de cada um, Senhor. Abre, Senhor, a janela dos céus e derrama a bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Eu agradeço a Ti, eu Te amo, Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida da minha família e obrigado pela vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração de todo o meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos ofertar. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos estão ofertando, a paz do Senhor, meus irmãos, enquanto os irmãos ofertam. Hoje me é dada a difícil missão de trazer a palavra de Deus, ainda mais depois de pregações como a que tivemos domingo e outros domingos, com pastores pregando, né? E a gente fica aqui bem receoso quando fala, pastor. Eu vou até pedir, pastor, quando o senhor falar para mim, pedir para eu pregar, não pede com uma semana não, pede no dia anterior, que aí eu durmo mais, entendeu? Porque quando pede, a gente fica sem dormir, irmãos, imaginando assim, o que nós vamos levar de mensagem, de alimento para a igreja, né, que é tão bem alimentada, irmãos, e nós não temos dúvida disso, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. É um conforto que a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, na minha limitação, tenho certeza que Deus vai falar contigo, vai atender, vai falar contigo nesta noite,
e você vai ser abençoado, creio eu, e quero me portar aqui como um canal de bênção para a tua vida nesta noite. Amém? E para a gente falar um pouquinho, prometo que eu não vou passar de 15 minutos. Brincadeira, irmão. Para falarmos da palavra de Deus, hoje eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, mas é importante eu sentir um pouquinho do que o pastor fala sempre aqui, que é difícil fazer um recorte na fala do apóstolo Paulo, mas eu consegui, acho que dá para a gente trabalhar e eu passar a mensagem que Deus colocou em meu coração, lendo esses versículos. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3 ao 23. Todos sabem que sempre que eu venho aqui na frente, a perna treme, o corpo esquenta, a mão fica gelada, a cara queima, é terrível, sabe? É terrível, você não tem noção de como é que eu estou nervoso aqui, mas Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Diz assim a palavra de Deus: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para você é um fiel ministro de Cristo, para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amado Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te bendizer, agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, que tu me concede de ser um canal de bênção, Pai querido, para a tua igreja. Pedir a ti, Senhor, que venha
me inspirar, Pai querido, conforme me inspiraste durante esses dias que venho pensando essa palavra, e assim, Pai querido, que eu possa transmitir com clareza para todos aqueles que hão de ouvir, e que seja bênção para a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem. Fiz até um esboço, estou ficando metido. Irmãos, como falei, né? A epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Paulo, a carta aos Colossenses é a 7ª carta que Paulo escreve, e é a 3ª que ele escreve de uma prisão. Ele estava preso em Roma quando houve notícias dos irmãos de Colossos, né? Do povo de Colossenses, da igreja de Colossos. E é interessante, irmãos, que se nós falássemos aqui do apóstolo Paulo, nós conseguíamos fazer um verdadeiro seminário sobre o que esse homem representa para a igreja de Deus. O que esse homem fez, como ele era, como ele passou a ser depois que ele teve um encontro com Cristo. A vida de Paulo é fantástica, ela realmente nos inspira, verdadeiramente nos inspira. O apóstolo Paulo, todos sabem, ele teve um encontro com Jesus Cristo, lá em Atos, quando ele encontra com Cristo no caminho, e ele chega a cair do cavalo, literalmente, e ali ele é transformado de Saulo para Paulo, de perseguidor da igreja, ele passa a ser perseguido pela igreja, por conta da obra de Cristo que se apresentou para ele ali de forma tremenda. E ele é interessante que nessa passagem, Cristo manda ele ir até um servo, se eu não me engano, Ananias, né? É esse o nome do Ananias? Isso, ó, o pastor servindo, ó, que bênção, eu recebo, é bênção demais, Então, Ananias fala, quando Jesus fala com Ananias, olha, eu vou mandar Paulo para poder conversar contigo, explica a ele, você tem que falar com ele agora. E Ananias fala, eu conheço esse camarada, ele não é flor que se cheire não, irmão. Então, e Jesus fala com ele, olha, ele vai, é um vaso de honra para mim, ele vai ser um pregador da minha palavra, entre outras palavras, é claro, mas a vida do apóstolo Paulo ali se transforma radicalmente. Ele deixa de ser um perseguidor da igreja e passa a viver uma vida para defender o evangelho que a ele foi pregado, a ele foi ensinado. E o interessante é que ele não fica só aí. A partir daí ele começa a escrever cartas, assim como Isaías apontou para Cristo como o profeta messiânico, sem ver Cristo, apóstolo Paulo é a pessoa que aponta Cristo, tendo falado com ele, e é um dos apóstolos que mais fala sobre Cristo, que mais pregou, principalmente para os gentios. E ele, de forma tremenda, ele tem frases que ficou conhecida no nosso meio, como se Deus é por nós, quem será contra nós, e outras tantas, mas uma frase que eu gosto do apóstolo Paulo, que eu acho que a princípio eu achava, pastor, que era até uma arrogância do apóstolo Paulo, quando ele fala assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Apóstolo Paulo tem essa ousadia de chamar a responsabilidade para ele, e depois eu pensando e estudando, falei, não, eu também tenho que ter condições de falar isso para esse mundo aí fora. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí a minha conduta precisa mudar se eu estiver trilhando um caminho que não agrada a Deus, porque para falar isso, eu tenho que ter muita consciência do que eu estou fazendo. E o apóstolo Paulo tinha, sem tempo todo ele foi capaz de, mesmo não tendo andado com Jesus, repreender um apóstolo, que foi o apóstolo Pedro, por estar cometendo coisas, fazendo coisas que não era do correto ser feito. Então, apóstolo Paulo ouve falar dessa igreja, que ela estava, ele preso em Roma, ele escreve essa carta porque ouve falar que ela estava trilhando um caminho bom, um caminho reto. Porém, a gente precisa entender que Colossos, nessa ocasião, era uma cidade que era povoada por muitos
muitas culturas, muitos povos, como por exemplo o povo judeu, grego, bárbaro, citas, era uma verdadeira pluralidade cultural. E isso fazia com que aquela cidade fosse alvo de grandes intentos de desviarem do caminho que era o Evangelho de Cristo, que havia sido pregado. Eu fico imaginando como era naquela época, porque essa carta aos Colossenses foi escrita no ano 60 depois de Cristo, 62, algo assim, ou seja, pouco mais de 30 anos após a morte de Cristo, morte e ressurreição. Então, a expectativa desse povo nessa época era que Cristo voltasse logo. Essa era a expectativa, né? E aí, conforme é a nossa hoje, né, pastor? Que Cristo volte. Nossa expectativa é essa. Mas naquela época, Cristo falou assim, olha, eu vou, mas volto para buscar. O próprio Cristo falou isso e teve gente, possivelmente, lá em Colossos, que ouviu isso do próprio Cristo. Ou nos sermões que Cristo fazia. Enfim, o importante era muito recente. Só que essa cidade, ela tinha culturas e certamente religiões mais antigas, como o judaísmo possivelmente, porque judeus moravam ali, mais antigas, e que não acreditavam que Cristo era verdadeiramente o Messias. Fica imaginando hoje, chegasse alguém aqui e falasse, olha, eu sou o Cristo e vim implantar uma nova religião. E nós, como cristãos, falasse, não, isso é anátema. A diferença que temos é simples. De nós para o povo daquela época, principalmente os judeus, que os judeus, eles não aceitaram o Cristo. Eles não aceitaram que o Messias, eles conheciam que o Messias viria através de profecias, porém não aceitavam que Cristo, sendo o Messias, havia morrido e ressuscitado. Eles queriam um outro tipo de Messias, um Messias de guerra, alguma coisa assim, rei, poderoso, mas não foi isso. A nossa diferença é que nós aceitamos isso hoje, e qualquer outra religião que seja tentado implantar, nós consideraremos, como o próprio apóstolo Paulo fala, anátema. Mas Colossos era essa cidade, uma cidade que vivia sobre esse prisma. Então eu fico imaginando o povo falando, olha, esse Cristo que você serve, essa religião que você serve, ela não é boa. Cadê que ele voltou? Ele não voltou, ele não vai voltar. Ele não é o Cristo, ele não é o Messias. Senão ele já tinha voltado. Ele não falou que ia demorar só um pouquinho? Então ele já teria voltado. Então o povo tinha que ter uma perseverança. Era necessário aquele povo ter uma convicção muito grande que aquela religião que eles estavam aderindo, aquela vida que eles estavam vivendo de piedade, aquela vida de religiosidade, ainda que seja, era a correta. O evangelho que eles seguiam era o evangelho correto a ser seguido. Então, o apóstolo Paulo, vendo essa necessidade, ele escreve essa carta aos Colossenses. Ele escreve essa carta e começa, o livro de Colossenses, ele tem apenas 4 capítulos. Desses 4 capítulos, os dois primeiros ele fala sobre a doutrina verdadeira, exatamente para combater as falsas doutrinas que eram pregadas nessa época. E 3 e 4, exortações e conselhos a perseverar nessa doutrina. E o apóstolo Paulo escreve então essa carta, e ele começa escrevendo, como toda carta que ele escreve, ele lá no versículo 1, ele se apresenta, apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Timóteo. Ele se apresenta e apresenta o seu irmão. E no versículo 4, ele fala, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, ele ouve falar
que existe um povo lá em Colossenses que tinha fé em Cristo Jesus e tinha, por ouvir o Evangelho, a palavra da verdade do Evangelho. Então é interessante aqui que ele fala dessa esperança e fala como que eles adquiriram essa esperança, por ouvir o Evangelho da verdade, palavra da verdade do Evangelho. Então ele deixa isso claro sobre a fé. E no versículo 13, irmãos, eu estou tentando me organizar aqui para poder organizar as ideias, mas no versículo 13 ele fala que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo faz aquele povo lembrar de uma forma tremenda que outrora éramos inimigos de Deus. Então ele fala, quando ele fala ele está se referindo a Jesus Cristo. E ele fala, olha, nós não valíamos nada. Assim como até hoje nós não valemos nada. É bem verdade que ele faz, nessa frase que ele fala, ele faz com que a gente lembre do tempo em que Adão ainda, era puro, não tinha nenhum tipo de pecado, porém cai, e por essa queda nós sofremos sérios reflexos. A humanidade toda é manchada por essa queda de Adão, e aí é necessário que um sacrifício seja feito para que nós possamos voltar a ter comunhão com Deus. Sacrifício esse, nós já sabemos, é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele fala, olha, ele nos tirou da potestade, ele nos tirou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus nos tira do reino da potestade e nos transporta para o reino do Filho dele, Jesus Cristo, porque o Filho dele conquistou essa possibilidade para nós. No versículo 19, ele fala o seguinte: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. A verdade, irmãos, é que vivemos hoje numa situação em que buscamos solução para os nossos problemas, buscamos solução para todas as nossas dificuldades, e muitas vezes em diversas áreas, de diversas formas. Aqueles que não têm a Cristo, principalmente, às vezes buscam até em drogas, buscam em jogos, buscam em fama, buscam em diversas situações satisfazer a sua vontade. Porém, para nós cristãos, Cristo é suficiente. É necessário entender a suficiência de Cristo em nossas vidas para que possamos viver uma vida tranquila. Porque quando aceitamos isso, quando entendemos isso, verdadeiramente, nossa vida tem uma mudança na nossa cosmovisão. Gostei dessa palavra e acho ela muito interessante. Tem uma mudança na nossa cosmovisão. Os valores do mundo, ele perde muito sentido. As ofertas do mundo ficam totalmente sem valor. E somente o que importa é agradar a Cristo, porque Ele é suficiente em nossas vidas. O apóstolo Paulo chega a falar em uma das suas cartas que agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, vivo pela fé nele. E fala uma outra coisa que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo chega a abrir mão da sua própria vida, e é isso, essa é a nossa necessidade, essa é a nossa realidade. Abrirmos mão da nossa vida não no sentido de eu vou me suicidar ou vou ficar num canto, num quarto, esperando a vida eterna chegar. Gosto da frase que o pastor já falou aqui outras vezes, que existe vida antes da morte.
Então, temos que viver, aproveitar da vida, mas nessa vida que nós aproveitarmos, temos que entender que Cristo é suficiente em nossas vidas. Aí nós conseguimos falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se Cristo é o centro da sua vida, se Cristo, e apenas Cristo, é o suficiente, você não sente mais falta de nada, você pode todas as coisas nele. Todas as coisas. E quando eu falo todas as coisas, irmãos, não resuma isso à pequenez financeira. Porque, verdadeiramente, às vezes, olhamos o Evangelho sendo pregado de forma tão monetária, tão enriquecedora, que eu desconheço esse Evangelho. Não é um Evangelho que está aqui na Bíblia. Não é esse Evangelho que está aqui. Não foi o Evangelho deixado por Cristo para esse Evangelho genuíno que o apóstolo Paulo está falando aqui para o pessoal de Colossenses. Não é esse Evangelho. Porque o Evangelho genuíno, irmãos, ele é muito além. É uma mudança do seu interior. O dinheiro é consequência. Não estou dizendo que você não tenha que ter. Não somos hipócritas. Não somos hipócritas de falar que dinheiro não traz felicidade. Me dê o seu e seja feliz. Não somos hipócritas de falar isso. Mas sabemos que se dinheiro trouxesse felicidade, muitos atores, celebridades. Eu ouvi uma palestra uma vez, permita, e nessa palestra, o palestrante falou que quais eram as coisas que a vida precisava, era um teste que se fazia, e conforme você ia preenchendo esse teste, para saber se sua vida era boa ou não, conforme você fazia esse teste, você tirava uma pontuação, fazia uma pontuação, e eu não fiz esse teste, mas ele falou que entre 10 e 19 era a vida praticamente suicidária, sabe? E até a vida perfeita era como se alguém fizesse 100 pontos. E ele até comentou que ele tirou 15. Ele falou assim, vida suicidária. E ele viu o seguinte, que para fazer 100 pontos, as perguntas eram: você casou com quem você gostaria de casar? Você tem o carro que você gostaria de ter? Você tem a casa que você gostaria de ter? Você trabalha onde você gostaria de trabalhar? E por aí vai. Ele, na conta dele, ele falou assim, olha, só chegaria a 100 3 pessoas. Aquela Annie Warehouse, né? É um nome tão difícil, Michael Jackson, e um outro ator que eu esqueci agora, o nome dele, mas é um ator que fez o Homem Centenário, Bicentenário, esqueci o nome dele agora, Robin Williams, isso, já morreu, né? Pois é, ele olhou e falou, essas 3 pessoas, ele falou assim, para ser feliz, só essas 3 pessoas que conseguiriam, e elas de tão felizes que foram, deram cabo da própria vida. Então ele falou assim, bom, esse teste não serve para nada, porque ele é professor, como professor da USP, estou aí querendo viver a minha vida, as pessoas que tirariam 100 se deram cabo da vida. Então, por que eu trouxe essa ilustração? Exatamente por isso, irmãos, porque o dinheiro, ele não vai completar o vazio que fica no coração de uma pessoa sem Jesus Cristo. Pode poder comprar tudo, mas a fé, melhor, o amor de Cristo, a presença do Espírito Santo preenchendo, você não consegue comprar com dinheiro e com nada, muito pelo contrário, é de graça, é pela graça, é pelo sacrifício vicário de Cristo. Na verdade, Ele nos comprou com o sangue dele. Pois bem, no versículo 20, ele fala sobre a reconciliação.
e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, o sacrifício da cruz, irmão, reconciliação pela cruz, renascer, reconciliar. Paulo estava falando: olha, vocês estão no caminho certo, porque vocês precisam entender, vocês entendem que vocês foram comprados e tem uma reconciliação, porque outrora vocês eram separados de Deus. E a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o apóstolo Paulo está falando com Colossenses, e poderíamos falar aqui para essa igreja: nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Temos reconciliação com Ele, e por essa reconciliação, nada nem ninguém pode nos parar, nem a morte. Porque é promessa dele, e nós assim cremos e falamos isso na escola bíblica dominical, que haverá um dia, e foi cantado aqui ainda há pouco, que cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor no dia que Cristo estabelecer o seu reinado de forma completa. Você não vai precisar mais de cibalena. Existe cibalena ainda? Acho que não, né? Dipirona. Ah, não é da sua época de cibalena. Dipirona para dor de cabeça. Você não vai precisar. Meu joelho com parafuso? Esquece, não tem mais dor. Não vai ter esse negócio de mudou lua, estou sentindo dor na coluna. Acaba. Toda dor física, dor da alma, todas as dores cessam, acaba. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa expectativa, e de falarmos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estou terminando. É engraçado que quando o pastor prega, entrega o microfone para ele 8h30, para mim entregaram 8h05, aí eu tenho que tem que mudar isso daí, irmãos, tem que mudar. Renato, tu tinha que falar mais, entendeu? André, tinha que cantar mais umas 4 músicas, que dava tempo, entendeu? No versículo 21 e 23, é interessante o que ele deixa aí, fala assim, ó: a vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui ele exorta, e de forma carinhosa, ele fala: olha, isso é para todos, não é só para nós, até mesmo para o teu parente, que hoje está perdido, é para ele também. É bem verdade, e nós falamos isso aqui no domingo, que o céu, ele é de Deus, ele dá para quem ele quer. O céu é de Deus, né? Ele dá para quem ele quer. Mas ele deixou um livro de regras. Ele deixou, por exemplo, na minha casa, eu dei esse exemplo, meus irmãos são todos convidados a irem na minha casa, mas na minha casa só vai quem eu convido. Eu tenho a minha regra, é a minha casa. Então, um exemplo, eu tive uma visita desagradável, e é duro, irmãos, falar isso, mas é desagradável porque foi de um parente. Só que esse parente está envolvido em situações erradas, sabe? Droga e tantas outras coisas. E ele chega na minha casa quase 10 horas da noite, eu temi pela minha família. Eu não deixei ele entrar, ele também não pediu, eu não convidei. Mas se é um amigo meu que eu conheço, eu chamo para entrar. Eu temi pela minha família. Uma pessoa que eu cresci com ele.
é lamentável, mas aconteceu, e o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo está dizendo, olha, para que vocês façam parte, para que nós façamos parte, é necessário manter firme na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Esse evangelho, irmãos, que é pregado aqui, esse evangelho que você lê na sua casa, que você, conforme o irmão Renato acabou de falar aqui, esse evangelho, temos que nos manter firme nele. Não pense que é fácil para ninguém, porque o mundo está aí cheio de ofertas, cheio de facilidades para te tirar desse caminho. E se até Cristo foi tentado a sair do caminho, por que nós não seremos? Por que nós? Então, o que vai nos garantir, o que vai nos dar uma condição de manter a firmeza é ter Cristo como único e suficiente Salvador. E o apóstolo Paulo, ele termina, ele vai discorrendo nessa carta, é uma carta linda, como todas as outras, mas verdadeiramente ele ensina e exorta. E partindo para uma conclusão, eu queria, e na aplicação na prática, eu queria reler o versículo 5, que diz assim, ó: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Eu vou ler 2 versículos, esse é o primeiro. Nós temos, irmãos, vivido, e todos falam isso porque é uma realidade, um momento de muita dificuldade. A televisão, ela não consegue te passar nada, e nem nenhuma notícia que fale assim, poxa, agora vai melhorar. É difícil, é difícil. E o apóstolo Paulo, ele convida os colossenses, que estava vivendo uma situação, claro que não era de pandemia, mas uma situação de confronto, possivelmente, por conta das culturas e possivelmente religiões. Foi em Colossenses que tinha os agnosticismos, os animismos, os asceticismos, todos os ismos, que são contra o evangelho, o cristianismo, era muito forte, e eles viviam exatamente esse confronto. E ele fala que a esperança não era no homem, a esperança em qual eles tinham que se pautar era que vos está reservada nos céus. Ou seja, irmãos, para a nossa vida hoje, nossa esperança não pode ser a vacina. Não estou falando para você deixar de tomar a vacina. A nossa esperança não pode ser uma nova política econômica. Não estou falando para você gastar tudo que você tem. A nossa esperança não pode ser no homem. E como é bom ter amigos. Não estou falando para você virar as costas para todos. A nossa esperança não pode estar nas nossas posses. A nossa esperança não pode estar em nada que a Bíblia diz que o tempo corrói. A nossa esperança não pode estar no que sabemos. A nossa esperança não pode estar no próximo. A nossa esperança não pode estar no nosso pastor. Pastor, ele me perdoa. Grande homem de Deus, mas não pode estar nele, irmãos. A minha esperança não pode estar na minha esposa, e a dela não pode estar em mim. A nossa esperança tem que estar em Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O homem é falho, irmãos, e quando a gente espera muito, a possibilidade da gente se frustrar é grande. Mas em Cristo nós nunca nos frustramos. Se Ele é suficiente na nossa vida, nós nunca nos frustramos quando aguardamos nele, quando esperamos nele, quando confiamos nele, quando depositamos nossa esperança
nele, porque Ele é o único que pode nos dar esperança de uma vida melhor. E acordar pela manhã com essa convicção, o dia tem um outro colorido. Acordar pela manhã com essa convicção, pastor, você esquece daquele camarada que enche a tua paciência lá no serviço. Você esquece do motorista de ônibus mal educado. Acordar com essa esperança, com essa certeza, com essa convicção de que Cristo é a sua esperança, é a minha esperança, nada de errado que possa acontecer no dia será suficiente para te tirar do centro da tua razão, porque Cristo é a tua esperança. Cristo é que vai fazer essas coisas todas cessar. Ele é que vai, na verdade, a morte ele já venceu. Qual é a outro adversário? Qual é o outro adversário? Não existe adversário para Cristo. Por isso, Ele é a nossa única esperança. Não existe político, não existe sistema de governo, não existe nada. É Cristo. Deposita a sua esperança em Cristo. A Bíblia fala, e foi cantado aqui, que no céu todo choro cessará, toda dor, toda lágrima. Tudo isso que está acontecendo hoje, irmãos, eu tenho tido uma posição, deixa estar, depois eu falo, outro dia eu falo, porque não convém, mas não deixe de se cuidar, não deixe de usar máscara, não deixe de passar o álcool gel, não deixe, mas não tenha isso como sua única esperança. A sua esperança tem que estar em Cristo. Porque, irmãos, hoje eu tive uma palestra no serviço, e foi uma palestra bastante interessante, que falou de saúde como um todo, e não deixou de se falar de Covid, não tinha como. Hoje em dia todas as palestras falam de Covid. Se você vai falar sobre economia, tu fala de Covid. Vai falar do desmatamento da Mata Atlântica, tu fala de Covid. Da greve das borboletas do Afeganistão, fala-se de Covid. Mas é necessário, não estou falando que não seja necessário. Só que também existe outras situações que por conta da Covid perdeu o foco. Eu fiquei pasmo de saber que mais de 240 mil pessoas morrem por ano de infarto. 240 mil pessoas morrem de infarto. Fiquei abismado, não sabia que era bastante, mas não sabia que era tanto. Então o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, é que nós, como seres mortais, enquanto estivermos nessa carne, estamos propensos a ter o nosso fim, o nosso encontro com Jesus. Estamos propensos, é a nossa realidade. E o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Viver a nossa vida da melhor forma possível. Tem uma frase no livro, no filme Gladiador, que esqueci o nome daquele gladiador. Ele fala assim: olha, vocês vão lutar agora, e se vocês caírem, levante e lute. Se a espada cair, vai na mão. E se vocês começarem a sentir que não está conseguindo acertar mais ninguém, relaxa que você já não está mais entre nós. É interessante essa brincadeira que ele fala, mas a realidade, irmãos, da nossa vida é essa. A gente pode estar bem, e daqui a pouco, não estou querendo amedrontar ninguém, mas, não sei nem porque que eu estou falando isso, que não estava em momento algum aqui, mas o importante é que quando a gente chegue nesse dia, irmãos, nós possamos falar como o próprio apóstolo Paulo falou: combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Viver a vida de forma intensa, de forma responsável, entendendo que nada vai acontecer comigo e com você. Deus não gosta de servo negligente, tá? Isso é fato. Mas nada vai acontecer comigo e contigo que não seja vontade, que não seja uma permissão de Deus, que não seja algo que seja de Deus. A Bíblia fala que maldição nenhuma vai chegar até nós. Mas quero falar de novo da esperança. A esperança em Jesus Cristo. Não perca isso. E por fim, para encerrar, no versículo 23, ele fala que perseverar na fé do Evangelho. Ele fala assim, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ele está encerrando essa parte dizendo, olha, esse Evangelho, ele está disponível para você, desde que você não se desvie dessa esperança, a esperança desse Evangelho que vocês têm conhecido. Volto a falar, irmãos, não está fácil, mas nós temos um livro de regra que nos conduz a Cristo, nos conduz a uma vida plena e nos conduz a uma vida com esperança em Cristo. Ele fala aqui que foi por Ele e para Ele que todas as coisas foram feitas. Que você possa ter essa verdade em seu coração, que Cristo é tudo para nós. Cristo é o ar que respiramos. Cristo é o sucesso que temos. Cristo está conosco na nossa dificuldade. Ele está contigo, irmão. Não importa a sua dificuldade. Ele nunca te abandona. O homem pode abandonar, mas Cristo não abandona. Que Deus possa abençoar seu coração e falar mais profundamente. Eu gostaria de orar e estar encerrando a minha participação e chamar o pastor João Vitor para estar orando pela campanha, tá? Então vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, eu quero te louvar mais uma vez, Senhor, te bendizer, agradecer por essa palavra, Pai querido, que eu espero de coração, que tenha encontrado guarida nos corações dos teus filhos, ó Pai, tenha ido de encontro à necessidade, Pai amado, e que eles venham ser abençoados, ó Deus, e que possamos, Pai querido, jamais perder a esperança no Teu Evangelho, esperança na boa nova que Tu pregou para nós, Pai querido, deixou aqui para nós, e assim, Pai querido, diz que um dia, Senhor, todo choro cessará, toda lágrima será enxuta dos nossos olhos, e viveremos, Pai querido, uma eternidade de glória, do Teu lado, para a honra e para a glória do Teu nome, porque reconhecemos, Pai querido, e temos a Ti como único e suficiente Salvador. Fica conosco, Pai amado, abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu agradeço a minha oportunidade. Louvado seja Deus, aleluia. Meus queridos, como é bom nós lembrarmos a cada momento, a cada dia, de qual é a nossa esperança, daquilo que está reservado e preparado para cada um de nós. Como é bom, irmãos, nós sabermos o que nos aguarda. Como é bom nós entendermos que o amanhã e as suas dificuldades e as suas dores, eles não determinam a nossa vida. Como o nosso presbítero Luciano pregou aqui nessa noite, foi uma bênção. Nós estamos olhando para o alto, com esperança em nosso coração, aguardando a vinda de Cristo, e sabemos que Ele está voltando para nos buscar, aleluia. O apóstolo Paulo vai falar que
se nós esperamos de Deus apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E é verdade, claro que é verdade. Nosso grande alvo é Cristo, nosso grande foco é o céu. Mas por outro lado, Cristo também vai nos ensinar que quando nós temos uma dificuldade, uma necessidade, nós precisamos apresentar isso ao nosso Pai. E isso é muito claro, irmãos, porque quem é pai, quem é mãe, sabe muito melhor que eu que você não gosta de ver o seu filho com um problema que você pode resolver. Você não gosta disso. Seu filho precisa de um limão e você pode dar um limão para ele. Ora, por que não abençoar o teu filho? Da mesma forma e a mesma lógica nós podemos aplicar ao nosso Deus. Deus, Ele pode nos abençoar, Deus deseja nos abençoar, e é por isso que nós chamamos este culto de culto da vitória. Não porque o nosso foco esteja na bênção, não é isso, claro que não. Mas porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que nos dá a vitória. Nos dá a vitória. É interessante porque nós buscamos a Deus e Deus nos dá vitória. Mas não buscamos vitória, nós buscamos a Deus. Não estou aqui dizendo, vá, corra pelas ruas atrás da sua vitória, não. Estamos aqui dizendo, busca a Deus e Ele vai te abençoar. Naquilo que você precisa, naquilo que você sabe que só você precisa, naquilo que está no íntimo do seu coração. É isso que Jesus te orienta para que você possa buscar. Deus não é um Deus que está alheio, irmãos, às nossas necessidades. Deus é um Deus que nos ama e tem prazer em nos abençoar. Eu quero te convidar então a fechar os seus olhos nesse momento. Vou até pedir também para a igreja se colocar de pé, se for possível. Você que está na sua casa vai também fazer a sua oração. E eu vou orar nesse momento, vou clamar a Deus para que Ele possa nos abençoar. Mas entenda, não é porque o pastor João Vitor está orando, não é isso. Deus, Ele está atentando para a sua fé, para a sua vida, para o seu coração, para o desejo que está no seu coração. Eu estou aqui apenas para concordar em oração com você. Não é porque o pastor João vai te abençoar, não, quem abençoa é Deus. Nós estamos aqui para concordar em oração com você. Então, se você tem feito a sua campanha, ou se você vai começar uma campanha hoje pedindo algo a Deus de forma específica, eu peço a você, eu convido você nessa noite, que você possa fazer a sua oração. Eu vou concordar em oração contigo, nós vamos clamar a Deus juntos, e eu tenho certeza, irmãos, que Deus, Ele vai olhar para nós, nos abençoar ou não, de acordo com a vontade dEle, mas Ele vai atentar o seu ouvido para nós, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, nós te exaltamos, nós te adoramos, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que nós ouvimos, obrigado, Senhor, pelos louvores que nós entoamos, mas neste momento, Senhor, nós queremos unir a nossa oração, concordar aqui juntos, Senhor, para pedir a Ti, ó Pai, aquilo que está no coração de cada um dos Teus filhos. O Senhor tem feito tantas coisas, o Senhor tem nos abençoado de forma tão poderosa, Senhor, mas eu quero te pedir, continua trabalhando em nossas vidas. O Senhor é aquele que sabe o que está no coração de cada um, e como a nossa irmã Vereni falou, Senhor, neste culto, nós sabemos que servimos a um Deus que faz coisas impossíveis, se essa for a tua vontade. Não estamos aqui, Pai amado, buscando vitória por vitória, não. Estamos buscando ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor pode nos abençoar se for a Tua vontade. Se não for, nós vamos Te exaltar da mesma forma. Mas clamamos a Ti, Senhor, do íntimo do nosso coração, nessa necessidade que o Senhor conhece melhor do que ninguém. Pai, se for a Tua vontade, nos abençoa, derrama sobre nós a Tua bênção e Tua glória. Nós clamamos, nós confiamos, nós entregamos a Ti o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus, amém, e louvado seja Deus. Creia, querido, nessa bênção, nessa vitória, para a glória do nome do Senhor, e em nome de Jesus, aleluia. Amém. Os amados podem se sentar, por favor. Nós estaremos já orando para encerrar.
Deixa eu fazer duas coisas aqui, né? A primeira é brincar aqui com o meu querido e amigo pastor Coutinho, lá de Volta Redonda. Ele está assistindo, Coutinho. Nós estivemos juntos, certo, pastor João? Falei isso para o pastor João aqui. Estive junto segunda, terça e quarta, num trabalho que a gente está preparando aí para lançar um livro aí no semestre, na verdade em julho, mais especificamente em julho, por ocasião do Concílio Geral da Igreja. Eu estou participando da parte teológica, a orientação teológica de um livro que a denominação vai lançar aí, muito bacana. Você vai ficar sabendo, a gente vai passar isso para vocês. Estaremos orando já para encerrar, depois de uma palavra abençoada, da oportunidade de cantar canções. Cantamos canções, certamente Deus aceitou o nosso louvor, porque foram canções de frutos de coração sinceros, corações já cheios da graça e do amor de Deus. Também fizemos oração e eu fui tocado por todas as palavras aqui. Certamente Deus ouviu o clamor que foi feito aqui nessa noite. Nós estaremos orando para encerrar, e tem um pedido de oração da nossa Amanda François, né? Esposa aqui do Renato. Amanda François Stenkoff, não é isso? Tem que falar o sobrenome Stenkoff, né, Renato? Aliás, não esqueça, tem bolos do Rê e tem promoção especial. Vou fazer um merchandising aqui, né, Renato? Da Páscoa que está vindo aí, não tem? Tem um monte de coisa, ó, visite lá a página do Facebook do Renato, visite lá, você vai ter um monte de coisa. Quer presentear alguma coisa de Páscoa, gostoso pra caramba? Vai lá na página do nosso querido Renato. Estaremos orando pela Petronília, ela está internada, entubada com Covid. Petronília de Assis Moura, estaremos orando por ela. Também pela Ana Clara, pede oração. Estaremos orando por essas pessoas aqui, pedindo a misericórdia de Deus. Deus tem sido tão generoso conosco e tem ouvido o nosso clamor. Ele ouviu muitas orações que foram feitas aqui neste lugar. Às vezes que a gente não ouve uma resposta direta de Deus, Deus ouviu de alguma forma. Como foi orado e como foi dito aqui pelo pastor João. Nós estamos debaixo da soberania de Deus, nos submetemos a Ele o tempo todo, mas pela soberania de Deus e pela liberdade que Ele nos concedeu, Ele disse para todos nós que poderíamos chegar diante dEle e pedir pelas nossas necessidades. Já foi orado aqui, foi pedido com liberdade. E agora eu só quero completar esse pedido aqui de misericórdia de Deus pela Petronília e a Ana Clara. Amém, Vereni? É isso? Oremos para encerrar? Pode encerrar? Amém. Vamos nos colocar de pé, queridos, e vamos orar no nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós chegamos ao final deste culto e queremos Te entregar tudo que foi feito aqui, Pai. Cada canção, palavra, oferta, atitude, gestos. Ó Pai, no nome de Jesus, que tudo isso seja para a glória do Teu nome. Agora apresentamos a Ti, a Tua filha Petronília, assim bem como a Tua filha Ana Clara. Lhe pedimos a Tua intervenção, porque cremos num Deus que ouve, como foi declarado por diversas vezes aqui nesta noite. Cremos num Deus de milagre. Então entregamos essas Tuas filhas nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor tem todo o poder, e debaixo deste poder descansamos o nosso coração no nome de Jesus. Também lhe pedimos que o Senhor nos leve em paz debaixo das Tuas mãos e nos conceda um restante de semana abençoado para a Tua glória, pois queremos fazer coisas boas. No nome de Jesus Cristo, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Paz, meus amados. Que Deus abençoe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar